Olá pessoal, agora eu pretendo falar da lei dos cossenos, algo tão simples quanto a lei dos senos. Essas duas leis servem para qualquer tipo de triângulo. Perceba que o desenho aqui, a figura nos traz o triângulo ABC e não traz mais nenhuma informação sobre esse triângulo. Não sei se ele é retângulo, se ele é isósceles. A questão de fato é, para aplicar a lei dos cossenos, se eu começar com esse lado ao quadrado, perceba até que se eu analiso só o início da fórmula, nos lembra o teorema de Pitágoras, mas se eu começo com esse lado, eu vou usar sempre o cosseno do ângulo oposto a ele, de frente a ele. Então monto como se o triângulo de Pitágoras fosse, esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado, e depois eu vou usar o menos duas vezes esse produto aqui, onde o cosseno que eu aplico é do ângulo oposto. E aqui logo abaixo tem um exercício resolvido que retrata de maneira muito eficiente a lei dos cossenos. Se eu quero saber o valor de x, percebo, aqui então parece até aqui o teorema de Pitágoras, menos duas vezes o produto dos outros dois vezes o cosseno de 60. Bom, é simples assim mesmo a lei dos cossenos. Nós temos vários exercícios. O desafio nessa frente agora é unir lei dos senos e lei dos cossenos e utilizar uma ou outra quando for o caso. Então, por exemplo, essa 8 letra A, está claro que para eu aplicar a fórmula basta escrever x ao quadrado é igual ao quadrado dos outros dois, como se o teorema de Pitágoras fosse, menos duas vezes o produto dos dois, vezes, bom, se eu já sei quanto que é o cosseno de 60 graus, é meio, eu já coloco aqui e nem preciso ficar perdendo tempo com fórmula. X ao quadrado então vai ser igual. Aqui alguns alunos erram a operação, nem é a substituição na fórmula. Querem às vezes fazer essa subtração aqui sem antes perceber que a gente deve responder primeiro a potência. Então, na verdade, é 100 mais 400. Tem alguns alunos que às vezes somam 10 com 20 e depois elevam ao quadrado. Isso não pode ser feito. Temos que seguir a prioridade. Primeiro potência com a raiz na ordem que vier. Nesse produto aqui, esse 2 simplifica com esse, o sinal de negativo se aplica ao produto, 10 vezes 20, que vai dar 200. Então, x vai ser igual a raiz quadrada da soma de 100 com 400, que vai dar 500 menos 200. Raiz quadrada, então, de 300. Posso fatorar isso, ou posso simplesmente perceber que o 300 é a mesma coisa que 100 vezes 3. E já que isso está numa raiz quadrada, quem tiver raiz, sai. O 100 tem raiz. Raiz quadrada de 100 é 10. A resposta, então, é 10 raiz de 3. Bom, é simples assim e é isso que eu sugiro que vocês façam nas letras seguintes, tomando cuidado para algumas situações que foram apresentadas. Por exemplo, aqui eu tenho um hexágono regular. Essa palavra regular nos diz muito porque eu posso concluir que cada ângulo do hexágono então é 120 graus, cada ângulo interno, né? E aí percebo que para eu achar qual é o valor do ângulo interno, basta saber que a soma dos ângulos externos sempre vai ser igual a 360 graus, e se é um hexágono dividido por 6, eu vou achar então o ângulo externo sendo 60 graus, com isso eu acho o interno, não preciso ficar lembrando daquela fórmula. Na letra E, fala-se de octógono regular. Ora, eu quero achar o valor de x e foi me dado aqui a distância, né? Que seria o raio de uma circunferência circunscrita ao octógono. Aqui foi falado que é 10. Há aquela ideia de ângulo central também. E o ângulo central é sempre igual ao ângulo externo. Basta eu pegar o 360 e dividir por 8, já que é um octógono. Vou achar o ângulo central igual a 45 graus. Mesma medida, mais uma vez, do externo. E aí eu posso de novo aplicar a lei dos cossenos.
Bom, são vários os exercícios aqui. A gente precisa entender o enunciado, como é o desafio de qualquer questão de vestibular. E eu vou escolher aleatoriamente um exercício aqui, esse 5. Apesar de ter videoaula no Benoli, é uma questão muito que traz algum obstáculo, porque às vezes o aluno tenta aplicar diretamente a lei dos senos ou a lei dos cossenos, não consegue. Bom, aqui a gente tem que perceber que não é comum nessa etapa escolar saber seno, cosseno de ângulos diferentes dos notáveis, né? Mas se a gente percebe que a soma é 135, vai concluir que o ângulo aqui então é 45 graus. E a questão quer saber a distância do ponto A ao B. Não sei quanto que é, chamo x. Para usar a lei dos cossenos, eu precisaria da outra medida de lado aqui, porque daria muito trabalho se eu fosse fazer traçados aqui, tentar encontrar ângulos, triângulos retângulos e aplicar senos e cossenos sucessivos. Ora, então fica muito mais fácil aplicar a lei dos senos. E como é que seria a montagem dessa questão? Muito simples. X sobre seno de 30 graus é igual a 200 sobre o seno de 45 graus. Já fiz videoaula falando da lei dos senos, é algo muito simples. Substituímos aqui então o valor de cada um dos senos, multiplicamos cruzado, isolamos o valor de x e achamos com tranquilidade. Bom, é isso, pessoal. Façam maior quantidade de exercícios que for possível, tirem dúvidas e estou aqui sempre à disposição para ajudar vocês, ok? Tudo de bom e bons estudos.